Antes de fazer a entrevista, nós temos a Amália Barros, que vai fazer a sua audiodescrição, né? Você me pediu para a gente dar acessibilidade às pessoas que não enxergam. Por favor, à vontade. É isso, eu gosto de fazer para a gente incluir as pessoas que não enxergam com os dois olhos. Meu nome é Amália, eu sou uma menina de pele clara, cabelo castanho na altura do queixo, meu olho é castanho, um dos meus olhos é uma prótese ocular, eu visto uma roupa toda preta e uma jaqueta jeans e no meu pé também um tênis preto. Estou aqui num estúdio de televisão, ao fundo uma TV com o escrito RDTV News, na minha frente a apresentadora que veste também toda de preto, um óculos, cabelo castanho, na altura do ombro, e hoje a gente vai conversar e eu quero dizer também que o meu sinal em Libras é a mão esquerda na frente do olho. Obrigada. Olá, hoje nós recebemos aqui no estúdio do RDTV a jornalista Amália Barros, que inspirou a criação de uma lei que traz aí um reconhecimento muito importante para as pessoas que têm a visão monocular. Reconhece, né, como uma deficiência sensorial, abre portas para direitos serem garantidos para essas pessoas. Nós vamos conversar aqui porque a história dela é fantástica. Ela criou um instituto aí para ajudar as pessoas. Ela tem uma história também, né, que inspira tudo isso. Amália, obrigada por ter aceito esse convite para esse bate-papo. É muito bom tê-la aqui conosco. Eu que agradeço, estou muito feliz de falar com vocês aqui do RDTV. É uma oportunidade de dividir minha história e também de levar informação, porque tem muitas pessoas que, como eu, não têm a visão de um olho e que não têm conhecimento ainda da lei. Então, acho que vai ser um bate-papo legal para a gente levar um pouco de informação para as pessoas e eu poder dividir um pouco da minha história. Então, você que conhece alguém, já compartilha essa entrevista, nós vamos contar aqui toda essa história. A Amália é pré-candidata também, isso aí a gente vai falar no finalzinho. Amália, bom, vamos lá. Primeiro, conta um pouco da sua história, né? Tá. Quando eu fui pesquisar sobre o Instituto, sobre toda a sua história, eu me lembrei que a gente já recebeu aqui uma atleta, inclusive, né? Do beach tênis aqui de Cuiabá, que ela só descobriu que ela tinha visão monocular quando ela foi tirar a carteira de habilitação. Quando que foi que aconteceu? Como que foi a sua história? Como que você foi diagnosticada? Conta um pouquinho da sua questão pessoal. Foi literalmente da noite para o dia. Eu dormi enxergando e acordei cega por uma infecção de toxoplasmose. Né? Eu fazia faculdade, sou jornalista também, somos colegas de profissão. E eu fazia faculdade à noite, estagiava, né? E ainda queria 20 anos, queria sair, né? Ir para sertanejo, pagode, sempre gostei muito, sempre fui uma pessoa que, sabe, sempre gostei muito de música. Então, eu tinha uma vida, assim, de muito corrida já de trabalho e de estudo, e eu ainda não descansava. Então, aí minha imunidade caiu, porque não dormia direito, não me alimentava direito, não praticava exercício físico. Minha imunidade caiu e reagiu no meu olho. E aí eu dormi, quando eu acordei eu não enxergava mais. Nada? Nada. Só que eu fui atrás de tratamento, comecei a tomar muita sulfa, muita cortisona, que atacaram o meu fígado. E aí eu tive hepatite medicamentosa. Nossa. E aí eu tive que ficar bastante tempo, uns 20 dias internada, e tive que parar com os remédios. Quando eu parei com os remédios, eu tomei um tombo de uma sarjeta, um meio fio, assim, e eu estava descoberta. Porque quando a gente perde uma visão, a gente perde totalmente a noção de distância e de profundidade. E eu ainda estava naquele momento de, tipo, entender o que estava acontecendo. E aí eu fui descer o degrau, tomei um tombo. Nesse tombo, minha retina descolou. Nossa. E aí eu tive que fazer a minha primeira cirurgia, que foram o total de 13. Foram 12 cirurgias para tentar voltar a enxergar. As 12 cirurgias deram errado, todas. E aí a 13ª eu tive que tirar 100% do olho. Peguei uma gordurinha da minha barriga, deviam ter feito uma lipo, mas não fizeram. Tiraram só uma gordurinha aqui, colocaram aqui no meu olho e por cima vai a prótese ocular. E aí no meio do caminho disso tudo, eu também tive que tirar um rim. Mas não foi por toxoplasmose. Ele era muito atrofiadinho, assim, do tamanho de uma azeitona. E ele era foco de infecção. Então eu passei um tempo tendo muita infecção de urina. E aí eu tive que tirar esse rim, porque ele poderia atrapalhar o outro.
Então eu não tenho um olho, eu não tenho um rim. Thiago, meu marido, fala que vai me devolver para a fábrica, que eu vim com umas pecinhas faltando. Eu falei, mas fábrica não aceita devolução, não. Vai ter que ficar comigo mesmo. Escolheu? Você fala, ouvindo você contar com toda essa leveza, né? Como é que foi para você trabalhar essa aceitação? Você passou, por exemplo, por aquela fase de revolta, de não se aceitar? Houve isso com você? Não, porque eu sempre fui muito otimista. Então, assim, eu legal. sempre achava que eu ia entrar no hospital e que eu sairia curada, né? Então, eu falo que hoje, olhando para trás, eu tenho dimensão de tudo que eu passei. Na época eu não tinha. Hoje eu consigo fazer a leitura. Mas na época eu sempre falava, dessa vez vai dar certo. Não, mas na próxima vai dar certo. Então eu não tive esse momento de revolta, porque eu sempre acreditei que iria dar certo, sabe? O que me pegou um pouco durante um tempo foi a decisão de tirar ou não o olho. Porque meu olho, ele começou a ficar muito pequenininho, muito atrofiadinho, sabe? Feio, esbranquiçado. Eu tinha vergonha, eu usava uma franja assim no frente, sabe? Estilo emo. Eu usava assim durante muito tempo, porque eu tinha vergonha. Então, durante um tempo eu pensava, será que eu devo tirar o olho? Mas eu vivia naquele conflito, tipo, tirar o olho por uma questão estética? Até que ponto a estética é importante? E se a medicina avança e meu olho pode ter uma cura? E as células tronco, sabe? Mas ao mesmo tempo eu pensava, nossa, mas eu vou me privar pensando no futuro, sendo que nossa vida é hoje. Eu vivia nesse dilema durante um tempo. E foi aí que eu resolvi fazer terapia. Eu fiz 4 sessões de terapia. E na terapia eu cheguei à conclusão que eu não precisava decidir. Que a vida se encarregaria, sabe? Que eu não precisava fazer desse dilema um novo problema. Aquilo já era um problema. Eu ficar nessa angústia de decidir ou não, era mais um problema para minha vida. Então é que eu poderia ficar calma e deixar as coisas fluírem no seu tempo. E foi assim que aconteceu. Eu até então morava em São Paulo. Eu mudei para o estado de Mato Grosso em 2016, quando me casei. Mas eu vinha sempre para cá, porque Thiago, meu marido, até então namorado, morava aqui em Campo Novo do Parecis. Então eu vinha sempre. E numa dessas vindas, eu visitei o meu oftalmologista, porque eu falo que eu ia pedir bênção para ele, sabe? Cada 2, 3 meses para cuidar do meu olho bom, né? O que eu tenho a visão. E aí, numa dessas visitas, eu falei, doutor, eu vou para Mato Grosso lá com meu namorado, vou ficar uns 15 dias lá. Queria ver se estava tudo bem. Aí ele olhou, me examinou, ele falou, não, você não vai para Mato Grosso. Você vai para o hospital. Amanhã, 8 horas da manhã, eu vou tirar seu olho. Nossa. Foi um baque, assim. Eu falo que eu tive, sabe, uma crise de choro? Foi muito... Eu estava com meu pai e com o Thiago no consultório. E foi uma crise de choro, assim, que foi um baque, eu não esperava. Mas, ao mesmo tempo, depois de um tempo, foi vindo uma paz, assim, de tipo... A vida se encarregou, chegou a hora, a resposta veio. Sabe, foi vindo na minha cabeça, tipo assim, você lutou tudo que você poderia por esse olho. E eu lutei, foram 12 cirurgias, sabe? Então, assim, foi vindo uma paz no meu coração que eu falei, não, é isso. É o momento. É agora. Não sou eu que estou escolhendo, é o meu médico. Porque o médico disse que ele poderia... Ele não tinha mais vida, né? Ele estava ali, poderia virar um problema até mais sério, como um câncer. Tanto é que depois ele foi para biópsia. Então, assim, pra quê? Eu já não enxergava mais, estava cheio de problemas. O médico decidiu, não foi uma escolha minha, foi uma escolha por saúde. Sim. Eu falei, bom, então se o médico decidiu, tá decidido. Aí eu calmei, falei, é isso, vamos. No dia seguinte eu estava na sala de cirurgia e retirei 100% do globo ocular. E hoje eu uso prótese. E já fez a instalação da prótese nessa cirurgia? Não, é assim. É que eu acho que vai chocar um pouco, que eu poderia até tirar para mostrar para vocês. Pode deixar. Mas assim, é uma gordurinha que fica. Essa prótese, ela é móvel. Então eu tiro, sim, lavo ela com shampoo neutro e ponho de volta. Cada caso é um caso. Tem gente que tira toda semana, tem gente que tira todo dia. Eu tiro a cada 15 dias. Porque quanto mais eu tiro, mais ele lacrimeja. Sim. Então eu tiro a cada 15 dias. Se você manipular aqui, cumprimentou todo mundo, depois você tem que fazer toda a higienização também. Não, é água e shampoozinho neutro. Então, mas assim, aí a partir de toda essa história, de toda essa resiliência que você teve,
você ainda criou um instituto para ajudar as pessoas, né? Por quê? Quais as dificuldades que as pessoas têm ainda hoje para serem assim, né, reconhecidas, né? É toda a questão da lei, né? Até eu não citei no início da entrevista, a Lei 14.126, né, de 2021. Sim. Conta um pouquinho então para a gente dessa questão, Amália. Bom, o que aconteceu? Eu, jornalista de formação, apaixonada por comunicação, eu sempre dividi abertamente por tudo que eu estava passando, né? Tava no meu rosto, não tinha como esconder. E aí, nisso, foi gerando uma curiosidade. Eu mostrava que eu estava em pós-operatório. A gente, hoje, na vida, nas redes sociais, a gente divide um pouco da nossa vida. Só que eu não sou a favor da gente dividir só as coisas boas, sabe? Porque nem todo mundo... A grama não é verde. Às vezes, ela é de plástico, mas todo mundo tem problema, né? E aí, eu dividindo os meus problemas, eu fui convidada pelo programa da Fátima Bernardes para contar minha história. Como uma menina de Mato Grosso, até então eu já era casada, já tinha me mudado. Sem um olho e sem um rim é tão otimista. Essa foi a chamada da Fátima Bernardes. E eu falo que aí a minha vida tomou um novo sentido. Porque, para você ter ideia, eu entrei no programa da Fátima Bernardes com 80 mil seguidores. Eu saí com mais de 100 mil no momento do programa, porque muita gente se identificou. Olha só. E quando as pessoas se identificaram, elas começaram a me contar seus relatos. Só que muitas dessas pessoas não têm uma história tão bonita como a minha, de bons tratamentos, de condição de colocar prótese. E aí chegou o caso de uma menina chamada Bruna, do Rio de Janeiro. Ela me contou que sofreu um acidente de carro. E nesse acidente de carro, o vidro da frente caiu no rosto dela. Ela perfurou o olho, perdeu o olho e os 2 filhos faleceram. Nossa. E ela me disse: Amália, quando eu me olho no espelho, eu não me vejo sem olho, eu vejo o caixão dos meus filhos. E aquilo, pra mim, foi muito, assim, um baque, sabe? E a gente foi se aproximando, a gente foi se tornando amiga. E um dia eu perguntei pra ela, falei: Bruna, por que você não usa uma prótese como a minha? Ela falou: porque eu não tenho condição. A prótese hoje custa R$ 1.790. Só que ela é feita em Campinas. Então, além da prótese, tinha um deslocamento, a hospedagem, a alimentação. Não é barato. E eu falei: Bruna, tenho tanta gente que me acompanha nas redes sociais. Você me permite contar a sua história e a gente fazer uma vaquinha? Ela falou: permito, será que vai dar? Tal. Eu falei: não sei, vamos tentar? Ela falou: vamos. Aí eu fui e contei a história dela nas minhas redes sociais e a gente conseguiu todo o valor em 15 minutos. Nossa! As pessoas foram doando, sabe? R$1, R$2, R$5, cada um doava um pouquinho e a gente custeou todo o tratamento dela. E ela colocou a prótese. Nossa, é de arrepiar ouvir isso. Foi muito legal. Fantástico. E aí disso virou a segunda. Eu falei: já que eu consegui dela, acho que eu consigo para mais uma. Virou a terceira, virou a quarta. Hoje já são 86 campanhas de prótese feitas. A gente já ajudou 86 pessoas de todos os estados brasileiros, não só de Mato Grosso. A gente só não ajudou o Acre ainda porque nunca teve pedido, mas todos os outros estados já foram contemplados. E aí a gente já tinha esse trabalho e a gente resolveu montar um instituto mesmo, né? E aí esse trabalho da prótese me fez pensar por que o SUS não fornecia a prótese ocular para essas pessoas que não têm condição. Porque quando uma mulher perde a mama, o SUS fornece a prótese de silicone. Por que não a do olho? E aí eu fui estudar a legislação. E eu entendi que não éramos reconhecidos como pessoa com deficiência para os benefícios. Por exemplo, nós tínhamos as restrições, como dirigir nas categorias C, D e E, a gente não poderia seguir carreira militar, médico cirurgião, comissário de bordo, a gente tinha inúmeras restrições, mas os benefícios não. Falei: tá errado. Aí eu falei: a gente tem que lutar por essa lei. E aí eu também descobri que a gente não tinha esse direito, porque em 2008 o Lula tinha vetado esse direito. Eu falei: houve então uma tentativa lá houve, atrás. do senador Flávio Arnes, do Paraná. E aí eu falei: não, tá errado. Aí eu entrei num ônibus lá em Campo Novo do Parecis, nunca tinha ido para Brasília. Nossa. Entrei no ônibus lá em Campo Novo, vim até aqui em Várzea Grande, peguei o avião. Eu lembro que eu passei a madrugada no aeroporto por causa dos horários. E aí fui para Brasília e comecei a bater de gabinete em gabinete, pedindo para que algum político me ouvisse. E aí a gente encontrou um senador que também não tinha visão de um olho, que é o Rogério Carvalho. Qual estado? Ele é de Sergipe. E aí, junto nesse meio do caminho, eu conheci o senador Wellington Fagundes. Por telefone, a deputada Janaína me ligou e ligou para o Wellington e fez a gente se encontrar lá no corredor do Senado. E nós, então, protocolamos o projeto de lei
que era 1615 de 2019. E aprovamos no Senado, ainda em 2019, foi bem rápido, porque a gente começou a fazer uma pressão grande nas redes sociais. Uma pressão educada, mas uma pressão. E aí muitos cantores sertanejos começaram, que são meus amigos, começaram a postar foto com a mão na frente de um dos olhos e dizer lei dos monoculares, lei Amália Barros, eu apoio e tal. E a lei foi tomando uma proporção. A gente teve 108 mil votos na consulta pública do site do Senado. Então, isso deu força ali dentro, né, de engajamento. E aí, em 2019, a gente aprovou. Aí, depois, a gente aprovou na Câmara dos Deputados. Foi um pouco mais difícil, por ampla maioria, exceto o PT, o PSOL e o Novo, que não apoiaram o projeto. E aí, em 2021, foi para a sanção presidencial. E foi quando eu conheci a primeira-dama Michele, que abraçou... Não corta, por favor. Isso é uma pessoa com visão monocular, porque eu não enxergo o copo. Não tem Então, eu não tenho a noção, eu não vejo nada que está aqui. Então, pode deixar, porque isso acontece muito na vida de um monocular. É legal até mostrar o que a gente passa. Até aproveitando peço desculpa. Aproveitando esse parênteses, inclusive, tem uma amiga minha que ela tem a mãe com visão monocular e um dia eles foram assistir pela primeira vez um filme 3D com óculos. A gente não tem visão 3D. Ela falou que ela não entendeu nada porque ela não conseguiu entender. A gente não tem visão. Não tem visão 3D também, né? Não. Isso aqui é comum na minha vida, gente. Isso eu nem fico vermelha, sabe? Porque acontece sempre. Bater, eu tô sempre roxa. No shopping, tromba com todo mundo. Meu marido sempre anda do meu lado esquerdo. E aí eu conheci a primeira-dama, voltando, Michele, que abraçou a nossa causa, a nossa luta. Ela quis entender a fundo a luta dos monoculares, porque ela tem um trabalho incrível por pessoas com deficiência, raros, autistas, pelos animais. Enfim, ela abraçou. E ela me ajudou muito nesse processo de sanção, me levou a conversar com todos os ministros para explicar a causa monocular. E aí, no dia do meu aniversário, e do aniversário da primeira-dama Michele, porque a gente faz aniversário no mesmo dia, dia 22 de março de 2021, o presidente Bolsonaro sancionou a Lei Amália Barros, a Lei dos Monoculares, que nos traz inúmeros benefícios. Como a prótese. Isso que eu ia falar, cite alguns então também, para as pessoas que já estão se identificando, que estão vendo isso, que têm parentes, que conhecem, né? Que benefícios mais, além da prótese, aposentadoria por menor tempo de contribuição, fila preferencial no SUS, vaga de emprego destinadas à pessoa com deficiência, concurso público em vagas destinadas à pessoa com deficiência, né? E, por exemplo, no estado de Mato Grosso, nós temos isenção de IPVA. Então, assim, foram inúmeros benefícios que a lei trouxe, sabe? Mas a lei do IPVA é estadual, mas, assim, é uma lei bacana que esse estado tem, que beneficia as pessoas com visão monocular. Enfim, foram inúmeros benefícios trazidos pela lei e que já está fazendo diferença. Eu brinco que foi muito rápido, porque a lei foi sancionada no dia 22 de março. Em abril, nós já conseguimos nos vacinar contra o Covid como pessoa com deficiência. Então, foi muito rápido a primeira ação da lei, assim, sabe? As pessoas já sentiram o efeito da lei muito rápido. E aí, na verdade, assim, anota o número da lei. Se alguém falar, não conheço, não sei, não tem aqui, ó. É uma lei federal. Sim, é uma lei federal. E se eu puder, a gente fez um site de graça para todo mundo, informativo, de quais benefícios essa lei trouxe. Então, é visãomonocular.com.br. É um site que você consegue saber quais as documentações que você precisa ter para dar início à sua aposentadoria, sabe, a vaga de emprego, quais são os laudos, como faz para tirar o RG de pessoa com deficiência. Então, a gente fez um site bem completo e bem informativo. Tem que ler um pouquinho, mas está lá todas as informações para as pessoas que não têm conhecimento e querem lutar e querem ter o que a lei trouxe, o que a lei proporcionou. Visãomonocular.com.br, anote isso também. Mas, Amália, a partir dessa... Tudo bem. A partir dessa experiência, agora você é pré-candidata a deputada federal. Como é que surgiu essa ideia? Foi essa experiência mesmo que te inspirou? Eu vi que é possível, sabe? Uma pessoa comum como eu, né? Lutar por aquilo que acredita. Sem estar na política, a gente já conseguiu fazer um trabalho.
Eu acredito que estando na política a gente vai poder fazer ainda mais, sabe? Porque a gente já apresentou o resultado. Por mais que eu seja nova, eu me filiei agora, há pouco tempo. Qual eu não, partido? PL, eu não, que é a do presidente. Eu nunca tinha sido filiada a nenhum partido. Então é tudo muito novo. Mas assim, eu também não estou chegando de paraquedas, sabe? A gente já tem trabalho realizado. E eu quero poder fazer por outras causas o que eu fiz pela minha. Entendeu? Eu falo assim, eu prometo garra, fé, foco e determinação, que foi o que eu tive pela nossa causa, para lutar por tantas outras. E quando a gente fala de inclusão, a gente não fala só de pessoa com deficiência ou minorias. A gente fala em inclusão daquela mãe que quer uma vaga numa creche para voltar ao mercado de trabalho, ou das cidades que precisam de asfalto e infraestrutura para se sentirem incluídas. Então, assim, inclusão não é... Inclusão é um direito de todos, não é só de uma minoria, sabe? E é isso que eu pretendo trabalhar e defender. Então, assim, veio através de uma conversa com a primeira-dama Michele Bolsonaro. Eu não seria candidata sem a bênção e sem o aval dela. É uma mulher que eu admiro muito. Ela tem, eu falo assim, que independente de opinião política, a gente nunca teve uma primeira-dama tão humana quanto essa. Então, assim, é uma mulher que eu admiro pela fibra, pela mãe, por ser uma pessoa discreta, sabe? Ela é realmente uma pessoa que faz e é muito discreta. E ela tem um olhar muito humano, sabe? Eu falo que eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de conhecê-la, que iam se apaixonar mais ainda. E assim, por que federal e não estadual? Através de uma conversa com a primeira-dama Michele, por realmente querer ajudá-la a fazer um trabalho de inclusão. Ela precisa de pessoas alinhadas com ela na Câmara dos Deputados. E eu quero ser uma dessas pessoas, para ajudá-la a fazer o trabalho que ela já faz e continuar fazendo, às vezes, com uma... porque assim, ela me disse isso, que ela sentiu falta de pessoas que voltadas mais para o social. Tem bastante gente, mas precisa mais, sabe? E quando ela disse, Amália, eu gosto do seu nome, vejo o seu nome, vejo a garra que você teve, a gente tem as mesmas bandeiras. Ela até usa uma frase que eu amo, que ela fala, Amália, Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Não foi em vão que Ele nos uniu. Então, assim, eu realmente quero ajudá-la. E eu acho que o nosso Estado precisa de um olhar um pouco mais humano, um olhar um pouco mais pelo social, sabe? A gente tem visto, assim, a gente tem entrevistado inúmeras pessoas, representantes de associações em defesa dos autistas, dos disléxicos, da Associação Espinha Bífida. A gente já passou assim aqui pelo RDTV, inclusive, sabe, Amália? Você vê que são pessoas que, às vezes não, acho que quase sempre, pela própria experiência de vida, acabam fazendo disso uma causa, Casas de recuperação. Sim. Assim, tem alguma, a partir da sua experiência, da sua história, você já tem gente, por exemplo, te procurando para outras causas nesse tempo? Olha, eu falo assim que independente do resultado, já está valendo muito a pena. Porque eu estou vivendo coisas que eu não imaginaria viver e que talvez eu não viveria de uma outra forma. Nosso estado é um estado de pessoas boas, é um povo trabalhador, sabe? Então, assim, eu conheço histórias de pessoas, assim, que dedicam seu tempo a ensinar um bordado para outra, sabe? Pessoas que dedicam seu tempo para ir voluntariamente no asilo, sabe? Casas de recuperação, visitei algumas, de pessoas que estão ali se doando por experiências pessoais que passaram, por terem no passado uma dependência e hoje estão lá para ajudar pessoas com dependência alcoólica ou até mesmo de drogas. Então, assim, tem muita gente boa no nosso estado. E essas pessoas precisam ter voz, sabe? Então, assim, independente, já está valendo tanta pena. E eu vou continuar fazendo pelos monoculares. Eu falo que o Instituto é minha vida, assim, é o que eu amo fazer. Eu sou viciada na sensação de olhar as pessoas antes e depois com a prótese, sabe? E eu sou a principal ajudada. Parece que a cada pessoa que a gente faz campanha, o meu fardo fica mais leve. Entende? A minha aceitação é mais fácil. Então, eu quero continuar e vou continuar fazendo o trabalho para os monoculares, mas eu sinto que eu posso fazer mais. Entendeu? Por outras bandeiras também. Bom, quem quiser te seguir em redes sociais, como é que faz para te conhecer melhor, conhecer os trabalhos do Instituto? Eu posso passar meu telefone,
que é 98140. A gente pode divulgar? Pode, 98140 2222. E tem meu Instagram, que é @ 65, né? Ou o Instituto amaliabarros.com.br. É o seu site. amaliabarros.com.br. Aí tem o site do Instituto, tem o site do Visão Monocular e tem meu Instagram, meu Facebook, @amaliabarros. Amália Barros vai me achar no YouTube, Facebook, Instagram, tudo que é comunicação a gente tá lá dando as caras. Tá joia, Amália. Muito obrigada novamente. Foi muito bom. Nossa, você ter te ouvido. Desculpa pelos acidentes. Obrigada pela oportunidade, Deu um pelo charme espaço. até na entrevista, né, gente? Mas isso acontece Obrigada. muito. Cabeça em armário, geladeira. Enfim, obrigada pelo espaço, pela oportunidade de contar um pouco da minha história. Eu peço para as pessoas apenas que me pesquisem. Pesquisem a minha história. Tá joia. Obrigada. Então. Valeu. Gente, nós ouvimos a Amália Barros, jornalista. Se você quiser, então, saber mais informações sobre os direitos, né, das pessoas com visão monocular, anote aí, visãomonocular.com.br, ou pesquisem o Instituto Amália Barros, divulgue a Lei 14.126 de 2021. Vamos também fazer essa corrente. Né, informar, levar informação precisa para quem realmente está aí, às vezes sem norte, sem saber o que fazer, sem ter dinheiro, sem ter ajuda. Então, o nosso papel aqui é divulgar. E você, eu peço, compartilhe. Obrigada pela audiência, até a próxima.